A paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 13. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Esse texto nos leva a uma reflexão acerca de Israel como a nação santa que se afastou do Senhor nos momentos de dificuldade e deserto pelos quais passou. Muitos foram cortados, feridos, rejeitados, e por não suportarem as aflições, afastaram-se de Deus, sendo por isso destruídos. Isaías foi o profeta messiânico, diferente dos outros homens em suas condutas, por andar pelas praças de Israel pregando seminu e por profetizar situações difíceis de serem acreditadas, como a de que uma virgem iria conceber. Por causa dessas e outras, o povo não dava crédito às palavras do profeta. Ninguém acreditava nas profecias dele, e por isso ele morreu desacreditado. Ninguém ali viu nada das profecias de Isaías se cumprirem, pois as profecias eram para os tempos vindouros, para quase 1000 anos depois. Isaías era um observador da natureza e usava exemplos dela para trazer conhecimentos para o dia a dia. Mas esse versículo nos ensina algumas verdades fundamentais em nossa vida, a respeito dos momentos que passamos como filhos de Deus e como povo e nação santa. Eu quero falar com vocês a respeito do terebinto e do carvalho, as duas árvores descritas no capítulo de Isaías, no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 13. O terebinto, ou a azinheira, é uma árvore que chega a medir 10 metros de altura. Nasce nas florestas do Jordão, em Israel. Tem uma madeira extremamente resistente, sendo a última a apodrecer. É largamente usada para fazer objetos de extrema resistência, como a roda de carroças, e também usada para manter o fogo por mais tempo aceso, como fonte de combustão doméstica. Essa árvore tem ainda nos seus frutos um poder desinfectante, um poder de cura, quase que um antibiótico. Ela exala um perfume característico, mas para experimentar esse aroma agradável é necessário que uma parte do seu tronco ou dos seus galhos seja ferida ou podada. Quanto mais essa árvore é atingida, mais forte é o aroma expelido, ao ponto de se propagar por quilômetros de distância. O que mais chama a atenção no terebinto é exatamente isso. Para se experimentar a sua melhor essência, é necessário que a sua casca seja arrancada, o seu tronco ferido e os seus galhos podados. Se não passar por esse processo, ele será confundido com uma árvore comum, correndo o risco de ser usado como lenha, por não servir para nenhuma outra finalidade ou característica. Outra característica do terebinto é que ele mesmo com o tronco cortado volta a nascer. Assim devemos ser nós cristãos. Mesmo que alguém nos corte e tente nos destruir, não podemos deixar de lutar, de tentar, de sonhar e de realizar algo só porque alguém se levantou contra nós. Deus está ensinando ao seu povo que ele deve aprender a utilizar as circunstâncias em que ocorrem dores, mágoas, perdas e problemas como matéria-prima para produzir perfume. Há pessoas que, quando são feridas, sua reação natural é se derramarem em sentimentos de raiva, ira e amargura, e contaminam e poluem a atmosfera espiritual do ambiente em que vivem. Mas elas, na verdade, precisam descobrir que Deus pode extrair desses momentos difíceis a mais pura essência, à medida que elas se deixarem ser submetidas ao processo de cura divina. Devemos ser como o terebinto. Quanto mais formos feridos, cortados, podados e machucados, mais reagiremos com atitudes de amor, respeito e compreensão. O carvalho é uma árvore muito grande e frondosa,
que quanto mais podada, mais cresce e ganha vigor. Ela fica mais resistente e quando está mais velho, mais deformado por causa das agressões da natureza ele fica, o que passa a ser para ele um motivo de orgulho. Isaías observou que o carvalho criava raízes profundas. Para cada centímetro que ele crescia para cima, a raiz cresce 6 vezes mais para baixo. O carvalho é o símbolo da perseverança e do sucesso. É também conhecido por suportar ataques predatórios de lenhadores e de pessoas que não conhecem o seu real valor. Mas apesar de todas as agressões sofridas, sempre reage com mais exuberância, ampliando o espaço de sua sombra e embelezando o ambiente onde está plantado. Existem pessoas que quando alguém lhes fere, seja com palavras ou atitudes, a vida acaba. Os sonhos morrem, os anseios se tornam em frustrações e o desânimo passa a ser o seu companheiro íntimo. Não transformam o infortúnio em um desafio de conquista. Não aproveita a oportunidade para desenvolver o seu potencial. Deus nos ensina que a nossa fé deve ser como o carvalho, persistente. A despeito dos ataques e das circunstâncias adversas que enfrentamos, quando nos tentam cortar, derrubar, atrapalhar, destruir. Mas a nossa reação deverá ser crescer e nos fortalecer ainda mais, tendo sempre os nossos pés firmados em suas promessas. O carvalho também é o símbolo de cobertura espiritual de um ministério apostólico e profético, por ser a maior e mais expressiva árvore de uma localidade. Isaías observou tudo isso e disse: ainda que fique a 10ª parte do terebinto, isso significa que ainda que ele se quebre em 10, não vai ser exterminado. Mesmo que queiram nos ver caídos, não podemos desistir. Venha o que vier, ninguém vai nos ver arrasados, ninguém vai me ver sem fruto. Somos como o carvalho e o terebinto. Não vamos voltar atrás, não vamos desistir, não vamos parar. A avalanche vai passar e a nossa vitória vai chegar. O apóstolo Paulo lembrou quem ele era, fariseu dos fariseus, homem que vivia nos palácios, respeitadíssimo, criado aos pés de um dos maiores estudiosos da época. E disse: esse não sou eu. Agora eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Gálatas 6,17. Servir a Jesus Cristo não é coisa fácil. Às vezes dói, machuca, marca, deixa a tristeza, deixa a angústia. Mas aguente, você é carvalho. Você precisa crer que tudo pode ter dado errado hoje, mas Deus te fez carvalho e terebinto. Ainda que quebre e só sobre a 10ª parte, ninguém vai ver terebinto no chão, nem carvalho acabar. Deus restaura a sua sorte, porque Ele é o único que pode restaurar o que foi destruído, ressuscitar o que havia morrido, restituir o que havia sido perdido, multiplicar o pouco e fazer abundar o que não existe. Ele cria algo novo e nos ensina que não necessita de ninguém para operar os seus milagres. Nas circunstâncias de nossa vida em que não encontramos saída, Deus nos dá uma possibilidade. Ele faz o toco crescer e reviver. Ainda que fique a 10ª parte, não será consumida, como o terebinto e como o carvalho, e poderá ser restaurado novamente. Amém.